Vamos lá, pessoal, hoje vamos falar sobre um tema que pode mudar completamente o jogo, principalmente mudar o futuro dos motoristas e dos entregadores de aplicativo aqui no Brasil, a chamada uberização do trabalho. Já ouviu falar sobre esse tema? Bom, ele ficou tão relevante que o próprio Supremo Tribunal Federal, o STF, precisou adiar por 30 dias o julgamento que vai decidir se os motoristas e os entregadores devem ou não ser reconhecidos como empregadores com carteira assinada pela própria CLT. Bom, vai ter muito o que se falar sobre isso, porque hoje boa parte da população brasileira vive de renda informal. E boa parte dessa renda informal vem de serviços prestados por vários trabalhadores que trabalham através das plataformas de entrega. E eu quero te dizer um pouco sobre o contexto desse julgamento e quais implicações ele pode trazer aí pra gente. Esse caso chegou ao Supremo porque várias decisões da Justiça do Trabalho reconheceram um vínculo de emprego entre trabalhadores e plataformas como Uber, 99, iFood. Bom, e eu quero te dizer, as empresas elas começaram a recorrer, argumentando que são apenas intermediadoras de tecnologia, não são empregadoras tradicional. Então, do outro lado, os sindicatos também se posicionaram, as associações de trabalho, afirmando que existe sim subordinação e dependência econômica e que negar vínculo seria precarizar os direitos desses trabalhadores. Esse julgamento ele é histórico porque milhares de processos estão parados em todo o país, aguardando essa decisão. O que acontecer ali vai ditar o que vai ser decidido nos demais processos que aguardam o que o STF vai definir como regra. Mas mais do que isso, eu quero dizer para você aqui também o que boa parte dos trabalhadores pensa a respeito desse tema. Muitos motoristas e entregadores alegam que o modelo atual é injusto. Por quê? Eles alegam não ter direitos básicos como 13º, férias, FGTS, seguro-desemprego. Eles dizem também que tem altos custos com combustível, manutenção, taxas e muitas vezes ganham menos que um salário mínimo líquido. Embora chamados de autônomos, eles dizem que na prática sofrem um controle rígido dos algoritmos, que caso se recusem a algumas corridas, eles passam a ficar bloqueados ali na plataforma. E dizem ainda mais, se eles ficam doentes ou sofrem qualquer tipo de acidente, eles ficam sem qualquer tipo de proteção social. Em manifestações dos próprios motoristas, frases como somos autônomos só quando convém para a empresa ou não temos patrão, mas temos algoritmo, resumem bem esse tipo de sentimento. E eu quero também te dizer e colocar aqui o outro ponto do que dizem boa parte das empresas, do que pode trazer o risco dessa regulação apertada. Por outro lado, essas plataformas e alguns economistas alegam que uma regulação tão rígida pode trazer também alguns riscos. Por exemplo, o aumento dos custos trabalhistas que seriam repassados, na verdade, em corridas mais caras para os clientes e em menor ganho líquido para os próprios motoristas. Além disso, alegam que a possibilidade de redução de vagas ou, inclusive, não só reduzir as vagas, mas a saída dessas próprias empresas aqui do Brasil. Inclusive, eles citam um exemplo de alguns países que tomaram decisões semelhantes e tiveram ali a retirada desses aplicativos do próprio território, como, por exemplo, a Espanha e o próprio Reino Unido. Além disso, também dizem sobre ter menos flexibilidade para quem usa o aplicativo como renda extra, já que haveria ali, então, contratos fixos e limite de jornada. Também traria redução da inovação e da própria concorrência, favorecendo apenas os grandes hoje já do mercado, porque eles conseguiriam arcar com os novos custos, já os novos não teriam condições de, nesse jogo, se adequar às novas normas. Bom, em resumo, nós temos de um lado os trabalhadores pedindo proteção e dignidade, e do outro lado nós temos as empresas mesmo alertando sobre o risco de perder a competitividade e ter menos vagas, além dos serviços poderem ficar ainda mais caros. O STF ele vai ter a missão agora de encontrar um caminho. Se reconhecer o vínculo, vai ser uma vitória para quem luta por direitos, mas pode mudar radicalmente o modelo dos negócios dos próprios aplicativos. Mas, se resolver negar o vínculo e manter a flexibilidade atual, a discussão sobre a precarização vai continuar por mais tempo. E existe ainda uma chance de um modelo híbrido, que alguns direitos mínimos seriam mantidos, mas sem aplicar a totalidade da CLT. Existe esse caminho que, porventura, eles podem tentar trilhar. O que acontece é que esse julgamento vai definir o futuro do trabalho por aplicativos no Brasil, e não tem jeito. E pode servir de exemplo para outros setores da própria economia digital. Mas, na verdade, também aqui eu quero saber a sua opinião. E aí,
os motoristas e entregadores devem ser considerados empregados pela CLT? Isso vai trazer vantagem realmente? Ou permanecer como os autônomos, como dizem hoje as próprias plataformas, que esse é o melhor modelo de negócio, que dessa forma seria a melhor forma de atender alguns requisitos dos próprios motoristas sem precarizar o mercado. Eu quero saber a sua opinião. Deixa aí nos comentários, porque eu quero entender o que você pensa sobre isso. E meu nome é Rodrigo, eu sou advogado e esse foi o vídeo de hoje. Se eu te agreguei alguma informação útil, eu não posso deixar de te pedir para deixar um like e compartilhar esse vídeo com quem possa se interessar também. Um grande abraço e até o próximo vídeo.